Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia de hoje, dia 5/6 de 2026. E nós estamos hoje na sequência do livro de Pedro, capítulo 1, e vamos ler o verso 2 novamente. Hoje a parte 3. Estamos observando detalhes daquilo que é a formação e a eleição do escolhido de Deus. Qual foi a razão realmente da paixão e amor que Deus teve dentro das entranhas dele quando ele pensou no homem, quando ele formou o homem e quando ele fez o planeta? No que Deus estava pensando, em quem Deus estava pensando e que propósito Deus estava pensando no dia que ele fez o planeta, ok? E aí você pode observar nos versículos anteriores aqui do canal do Devocional, todos os versículos que falam de Pedro, 1 Pedro, que Deus, antes de fazer o planeta, ele fez a estrutura, né? O manual, a bula, o teste, aquele primeiro produto. Quando você vai numa empresa que faz produtos, tem o molde, né? Tem o primeiro, que é a base. Daquele primeiro é que se vai dar continuidade. Então, o primeiro planejamento, Deus fez, antes de fazer o planeta, Deus fez o planejamento do humano, o planejamento da movimentação, do que seria o homem. Como ele se caminharia, como ele se movimentaria, quantos ouvidos ele teria, quantos narizes, quantos olhos, quantas pernas para andar, quantos pés, quantas mãos para trabalhar. Qual seria a ida e a volta dele? O que ele pensaria? Onde ele olharia? Deus primeiro estudou e formou as movimentações, capacidades, planejamentos, efeitos, realizações de toda a formação do homem. Depois de toda a estrutura da humanidade dentro do homem, né, a estrutura de humano que Deus formou dentro do homem, então quando esse molde estava pronto, aí Deus diz: agora eu vou formar o planeta. Porque o planeta, você vai ver na última gravação de 1 Pedro, a parte 2, ele foi feito personalizado para o homem. Então, quando Deus fez o planeta, ele estava pensando no homem. Em outras palavras, o primeiro presente de Deus ao homem foi a própria casa do homem, que é o planeta Terra. Foi o primeiro presente, foi formar um habitat personalizado para que o homem realmente convivesse e conhecesse fragmentos da capacidade de Deus através do que a estrutura da natureza demonstra na formação com qual ela foi criada, ok? Vamos dar então continuidade hoje. Vamos ao versículo, lendo mais uma vez: eleito segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui nos fala que nós fomos eleitos, então, preparados, formados, escolhidos, estabelecidos, estudados. O primeiro molde de teste, né, da prática de vivência, tudo isso Deus preparou antes da fundação do planeta. Na presciência de Deus Pai, diante do Espírito Santo, já vimos isso. E aqui diz que nós fomos feitos com a presença do Espírito Santo. Deus, quando nos formou, não estava sozinho. Ele formou a gente junto com o Espírito Santo. E ele já formou a gente junto com o Espírito Santo, porque tudo que de dentro de nós sairia, teria que ter como se fosse o selo de garantia, de purificação e de liberação para Deus agir. Em outras palavras, Deus só pode agir num lugar onde o Espírito Santo já passou, já limpou, já preparou. Deus só pode estar presente no lugar onde o Espírito Santo primeiro preparou o lugar. É como se você
estivesse no ambiente, vai chegar alguém que é autoridade ali, você vai primeiro, antes, olha, ver se está tudo em ordem, se precisa ajeitar alguma coisa, porque vem vindo uma pessoa que é autoridade ali. Da mesma maneira, quando Deus, ele pensou em formar o homem e se comunicar com o homem, então ele pensou, eu vou fazer o ser humanozinho e um dia eu vou querer falar com ele, eu querer mostrar para ele que eu existo e que eu amo a minha criação, que foi o homem, o boneco vivo com coisas vivas, um lugar vivo que eu fiz, que eu amo o homem, que eu quero conversar com ele, que eu quero estar com ele, que eu formei todas as coisas para ele. Quando Deus pensou em fazer o homem e se comunicar adiante, né? Mais à frente com o homem, o que foi necessário? Então Deus disse, precisa da presença do Espírito Santo. Porque Deus, sendo santo, só toca e interage com aquilo que está com a liberdade dele existir, dele tocar, dele mexer. Então, na nossa entranha, dos nossos ossos de formação, antes mesmo de existirmos, antes de Adão, o primeiro homem ser formado lá do barro e depois receber o sopro do Espírito de Deus, que recebeu a imagem e semelhança de Deus, antes desse processo, as próprias essências das estruturas do interior do espírito e dos ossos de Adão, do homem, já estavam sendo analisadas, estudadas e preparadas desde os pensamentos já com a presença do Espírito Santo. Então nós fomos preparados, eleitos diante da santificação do Espírito Santo. Todo nosso mecanismo de pensamento, de sentimento, de querer, de vontade, toda a nossa parte de funcionalidade almática, toda a nossa parte de funcionalidade de consciência, de espírito, de intuição, toda a nossa parte de funcionalidade do corpo físico, dos ossos, dos nervos, tudo, toda a matéria, seja ela visível ou invisível da formação, ela foi feita diante do Espírito Santo no processo de santificação. Deus foi criando e o Espírito Santo foi purificando. Deus foi criando e o Espírito Santo foi purificando. Deus foi criando e o Espírito Santo ali diante de Deus purificando em santificação. Por quê? Tanto para que Deus pudesse ter acesso e presença em tudo que ele formasse. Isso não está só no homem, mas também na formação do planeta, que foi criado personalizado para o homem. Também teve a visitação da santificação do poder de Deus. E por que o Espírito Santo precisou estar em tudo? Toda a formação do homem. Por que a origem primária da forma que Deus olha você? O mais importante é o que Deus sabe de você. O mais importante de todos os pensamentos, os seus alvos, de tudo, é o que Deus conhece e olha para você. Porque Ele foi aquele que te viu antes mesmo de você se ver. Ele foi aquele que te reconheceu e sabe a sua essência antes mesmo de você ter tido a sua mentalidade formada aos seus 7 anos, para reconhecer a sua formação. Isso é um desafio que até hoje a gente ainda está descobrindo que nós somos em Deus. Por quê? Porque é Deus, o nosso Criador, que tem a nosso manual, ele tem a nossa bula, ele sabe aquilo que nós somos. Então, o mais importante é como Deus nos vê, não é porque Deus é bonzinho, então ele vai me ver só positivamente. Não é isso. Estamos falando aqui, nós somos, claro que Deus vai te ver positivamente, Ele conhece nossas falhas, Ele também nos ajuda a acertar, mas o que Deus está falando aqui é a sua origem, o primeiro plano com o qual você foi criado com toda a potencialidade de habilidade. Deus olha aquele 100% de criação. A formação original, 100% de formação, de estrutura, o olhar da origem de Deus para o homem. É esse que Deus olha. E esse aqui foi banhado com toda a preparação do Espírito Santo.
É como se fosse a película eterna em todas as ossos de estrutura espiritual, emocional e física da origem que Deus deu ao homem. Está santificado. Por que o Espírito Santo precisou estar em tudo? Para que houvesse, aí o versículo continua dizendo, obediência. Então, todo o homem, a estrutura do homem, recebeu na origem a visitação do Espírito Santo para facilitar, né, a facilidade dele, a facilitar, ele ter facilidade de obedecer. Para haver facilitação de obediência em todo o movimento e mecanismo do homem. O Espírito Santo aderiu nas estruturas de entranhas do homem. O processo de santificação não foi depois que o homem estava pronto, não, diz aqui, foi quando Deus estava formando em sua presciência o homem, já nos planos e na formação do espírito e a formação da alma, antes mesmo da formação física. No processo de criação, junto já estava as gotinhas, os poderes, as proteções do Espírito Santo dentro de cada formação dos ossos, da funcionalidade do homem. Uma coisa é você fazer um produto e na embalagem você limpar ela e tá bom o produto. Outra coisa é você pôr no próprio produto toda a proteção para o próprio produto ser conservado, né? Da mesma forma, quando nós fomos criados, não foi depois de estarmos prontos que Jesus veio e já nos santificou. Esse foi o segundo processo, mas aqui diz que quando nós fomos criados na origem, na formação, quando estávamos sendo feitos, no próprio produto que somos nós em formação, estávamos sendo santificados. O Espírito Santo já estava junto ali, pondo da característica do Espírito Santo, dentro da nossa entranha de existência, para facilitar o processo de obediência diante de Deus. O que é a obediência diante de Deus? Obediência para Deus é a manutenção dele. Quando a gente quer se manter conforme ele criou-nos e estabeleceu a manutenção dele da nossa vida, estamos cooperando para a conservância de manutenção de origem. Isso é para Deus obediência. Então, ele nos fez antes da formação do planeta, diante do Espírito Santo, num processo de santificação na hora da criação da nossa existência, para facilitar, para que existisse em nós e houve em nós, está em nós a facilidade da obediência e diz aqui, em nós está a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O que é a aspersão do sangue de Jesus Cristo? Aspergir é quando você não derrama algo, você compra um borrifador, né, e vai espirrando. Aquilo não pode ser colocado como derramado, mas tem que ser espirrado, aspergido. Quando fala da aspersão do sangue de Cristo, fala de que o poder, sangue é vida. A vida que há em Jesus, Jesus é o verbo, Jesus é o poder da ação profética de Deus. A vida que há nessa manutenção de ação que há em Deus, em Cristo, ela é poderosa, ela é muito poderosa. E ela é tão poderosa, essa vida, que significa sangue de Jesus, vida de Jesus, vida da ação de Deus, que ela, na nossa estrutura humana, ela é tão grande que ela não pode ser derramada um todo. Se todo o sangue de Jesus viesse sobre você, você morria, porque não aguenta o poder da vida, poder de toda a força do universo sobre um ser humano, ele morre. Então, sobre cada existência está aspergido o sangue de Jesus. O que significa? Está sendo borrifado, espirrado, de acordo com cada porção de capacidade de suportar o poder de vida de Deus. Não é porque Deus não tem tanto poder, ele tem só um pouquinho, não. Deus tem muito a ponto da gente não suportar. Mas, conforme é a nossa estrutura, vai sendo derramado, aspergido, colocado nas nossas entranhas,
poder de Deus, poder de vida de Deus, conforme aqui está escrito na interpretação, está sendo aspergido o sangue de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, o poder de vida. Isso nos mostra que na estrutura de formação, isso não só no homem, mas também no planeta que foi personalizado ao homem, o sangue de Jesus, o poder da vida de Jesus, o poder da vida da ação profética, porque Pedro está falando da formação do homem e do planeta e já está falando de Jesus Cristo que veio depois. Por quê? Porque Pedro está dizendo, Jesus é o verbo, Jesus é a ação profética. Ele formou e estava com o Pai na formação do planeta. E também na formação do homem, antes do planeta existir. Dentro em nós, então, está a presença do Espírito Santo para nos ajudar no processo de obediência e a presença do poder da vida de Deus para nos ajudar com vontade de vida, vontade de manutenção, vontade de obediência, vontade de conservação. Então, você consegue obedecer porque em sua estrutura esteve antes mesmo da sua formação física a presença, e não foi só uma visitação de um dia do Espírito Santo e ele foi embora, não. Ficou dentro da sua matéria emocional, a sua matéria espiritual e a sua matéria física, fragmentos e materiais do Espírito Santo. Que aqui o versículo diz, o processo da santificação foi colocado em você. Antes da formação do mundo, foi colocado o processo da santificação na sua alma, foi colocado o processo da santificação no seu espírito, e ele foi desenvolvido também em todo o nascimento do seu corpo físico. E foi colocado o sangue em aspersão, sobre medida da sua formação, o sangue de Cristo Jesus, em todo o processo de formação da sua alma, em todo o processo da formação do seu espírito, está o sangue de Cristo Jesus, que desenvolveu também na formação do seu corpo físico, quando ele foi formado. E isso tudo para haver obediência. Toda a nossa formação, ela é tendenciosa e ela é voltada para obedecer. E quando Deus cria o planeta, ele então decide criar profetizando. Então ele disse, haja luz, haja separação das águas, haja formação de terra seca, haja natureza de árvores e plantações sobre a terra seca, haja animais, haja águas, haja animais sobre as águas, haja as aves. E quando ele começou a profetizar, ele estava ativando o poder do Espírito Santo sobre as matérias do planeta, para conservar todas as coisas, obedecendo à formação da santificação, junção e companhia do Espírito Santo junto com Deus. Então, a ativação profética, enquanto ele dizia haja, o Espírito Santo se movia para formar, através da palavra e da ordem profética, todas as coisas em junção. Então, o planeta foi formado dentro do reino profético para ajudar o homem a obedecer, para ajudar o homem a viver em santificação, para ajudar o homem a estar debaixo do sangue de Jesus, ou seja, debaixo da vida de Jesus, do poder de vida de Jesus, o poder de vida da palavra, movimento de ação profética. Tudo isso para facilitar o homem a obediência. Então, a origem do homem é destinado à manutenção, a obedecer, a conservar. Por que então que o estado do ser humano está sendo
destrutivo. Por que as pessoas se destroem umas às outras e a si mesmas? Por que as pessoas perderam essa vista na face de Deus, essa visão de olhar para Deus e enxergar o que Deus olha a ela? Por que hoje as pessoas estão com dificuldade de obedecer? Porque a mente delas estão sendo apagadas da presciência de Deus, do primeiro plano de ciência de Deus, da primeira formação de origem que elas têm. Não é que elas vão ser um dia, elas têm, elas foram formadas nisso, mas elas estão dormindo, elas estão apagadas na mente e a intuição do espírito está morto, está dormente, está inativo. Elas ainda não foram, como Efésios capítulo 2 vai dizer, vivificadas para ser o que Deus já as formou e já as elegeu. Elas já têm isso aqui. Agora, o ser humano, quando está apagado na mente, roubado na mente da sua origem, ele vai aderindo toda a ideia que ele vê todo mundo viver, ele quer viver também igual a todo mundo. E mais ainda, quando Satanás vê que a mente do ser humano saiu e não percebeu qual é a mentalidade de Deus quanto a si mesmo, Satanás coloca ideias autodestrutivas para o ser humano se auto-corroer, se auto-sucumbir, se auto-disfuncionalizar. E aí o que acontece? O diabo tem um trabalho assim, danado, a palavra mais, né? Assim, de suar mesmo, dá trabalho para o diabo, ele soa frio todo dia para tentar mudar a cabeça do homem e a natureza, da própria natureza geográfica, para convencer o homem que ele foi feito para toda distorção, que ele foi feito para toda disfuncionalidade, que ele foi feito para dar certo em todo o equívoco funcional, em toda a turbulência. Então, cansa Satanás, é uma trabalheira que ele tem muito grande para alterar a nossa originalidade. Isso ele tenta fazer quando ele começa a ferir a funcionalidade natural, sentimentos, pensamentos, emoções puras. Um bebê, quando ele não nasce querendo matar né? Você não conversa com um bebê de 3 meses, 4 meses, ele consegue falar para você, ele vai dizer, olha, tô com raiva, tô cansado, olha, eu quero destruir tudo. Eu nasci assim, mas eu queria ser um cachorro, né? Sei lá, eu queria ser uma ovelha, eu não queria ter nascido bebê. Ou eu não sou bebê, eu tô aqui, tenho 3 meses, mas eu sou uma ovelha, eu tenho certeza que eu sou uma cabritinha, não sou um bebê humano. Você não vê uma criança, um bebê de 3 anos falando coisa assim. Por quê? Porque a origem do nascimento, a origem de vida, ela vem sem ferimentos emocionais, ela vem sem danos e sem, digamos que, retaliação, sem o talhamento destrutivo mental. Ela vem sem os traumas emocionais e mentais. Então, aonde a mente não tem trauma, aonde a mente não tem feridas emocionais, Jesus disse, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que Jesus estava dizendo? Se a sua mente ela está purificada e conservada no estado de origem, quando os seus sentimentos são limpos, quando as suas ações emocionais são curadas, quando toda a sua funcionalidade está dentro da origem, não é só curado, mas funcionando agora dentro também da originalidade que Deus o vê e que Deus o criou na formação primária,
então todo o teu corpo, toda a movimentação da parte física terá luz, terá bom desenvolvimento, saída e solução. Então aqui a gente vê que toda a formação, incluso do planeta, do interior do homem e do espírito do homem, está debaixo de um processo de presciência de Deus na santificação do Espírito de Deus para gerar facilidade de obediência e poder de vida de Cristo, poder profético sobre o homem. Tudo para ajudar a conservação de manutenção. Então, deu uma trabalheira para Satanás distorcer e roubar a mente humana. E até hoje ele cansa. Olha como dá trabalho, né? Para mudar tanta coisa que o indivíduo tem na origem, ele quer fazer de um pé humano um pé de cabrito. Ele quer alterar coisas que, pela violência emocional, pela violência psicológica, pela violência física que o homem faz consigo mesmo, ele altera o seu corpo, sua mente, sua emoção, seu sentimento. Ele força a barra para transtornar-se a si mesmo, para ser o que ele acha que ele quer ser, que é a origem dele. Mas a origem dele não é o querer dele, a origem dele é a formação do manual. Quem fez o manual? Quem foi o criador? Quem foi o formador? Esse sabe quem é a origem e o que é a origem e qual é a origem. O restante somos nós formados, e se a gente não entende por onde direcionar a nossa origem, vamos ser levados pelos ventos sentimentais, os ventos psicológicos, os ventos emocionais, temporários de desejos e impulsos. O ser humano pode ter desejo por qualquer coisa, porque a alma ela não processa, né? Então, a pessoa pode ter vontade de qualquer coisa, sei lá, de abraçar uma parede, um poste, de mastigar uma madeira, sei lá o quê. É tanta coisa que, hoje em dia, os transtornos mentais, as disfuncionalidades, os desenfreamentos fazem a mente da alma, porque a alma foi feita com eternidade, se ela não tem um equilíbrio porque ela está no planeta, ela vai se corroendo por falta da definição do que é a manutenção de origem que Deus nos preparou, porque a gente já foi, antes mesmo da formação, elegidos, escolhidos, formados no pensamento de Deus, para vivermos uma vida do Espírito Santo. Imagina você vivendo o estilo de vida do Espírito Santo. Como que será que é o Espírito Santo? Será que ele é agitado? Será que o Espírito Santo vive uma vida de paz? Será que o Espírito Santo vive uma vida de rei? Será que o estilo de vida da mente do Espírito Santo é uma vida de plenitude? Será que o Espírito Santo vive completo na sua personalidade, exatidão e precisão para a qual ele foi criado? Nós somos formados e dentro de nós está a própria essência do processo de santificação do Espírito Santo, para que a gente tenha o estilo de vida do Espírito Santo. Um estilo de conservância, obediência, manutenção, recebendo cada dia um pouco mais da aspersão do sangue de Jesus. Poder de vida do mover profético, poder de Deus, a ação do verbo que estava em Deus, que veio a nós por meio de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que possamos entender que a nossa natureza nata de origem, ela consegue obedecer. E mais para frente a gente vai ver isso, tanto aqui mesmo em 1 Pedro, quanto no estudo de Coríntios, que é menos trabalho, é menos desgaste, é um minimalismo de vida, de sofrimento sentimental, emocional, quando a gente vive o que é
o processo de manutenção do Espírito Santo, a obediência. É mais fácil obedecer do que essa canseira que Satanás dá para a mente humana distorcer toda a sua funcionalidade com a frase de dizer: em busca da felicidade eu vou me transtornar completamente para me ser feliz. Não existe isso. A bênção do Senhor, ela vem, acrescenta bênçãos e não dores. Então, a funcionalidade natural de origem, ela dói menos do que quando o homem se autotranstorna para ser feliz. E no final ele corresponde ele mesmo, ele sabe dentro dele que uma vez que ele viola a sua própria formação, a disfuncionalidade do próprio corpo corresponde com ele e mostra para ele que ele não é feliz. Não precisa ninguém falar, nem precisa ele mesmo falar. A funcionalidade de vida mostra. Porque uma vez que Deus fez algo, né, o Sol não foi para as placas tectônicas. O Sol foi feito lá para o universo, lá em cima, para clarear a Terra, o planeta. Cada coisa no seu lugar para funcionar com movimento voluntário, pleno, em precisão de medida exata e natural. Tudo que é de origem natural, a felicidade da funcionalidade, ela traz saúde e maior felicidade. Então, por quê? Porque a presença do Espírito Santo está na funcionalidade exata, natural e voluntária. Por isso que a nossa felicidade, ela está em Deus só. Por quê? Quando abraçamos com a presença de Deus e do Espírito Santo, o que acontece? Encontramos a plenitude de funcionalidade sem agressão. E quando encontramos a plenitude de funcionalidade sem agressão, a felicidade da paz da funcionalidade nossa, realmente de origem inata, junto com a presença de Deus, geram a felicidade que nenhum lugar exerce. E nenhuma mudança de cor de cabelo, direção de pé, crescimento de unha ou qualquer outra alteração de sentimento, emoção, parte física ou de intuição, intenção, razão ou psicológica, mental, poderia trazer para nós felicidade, ok? O Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Vamos estudar mais sobre eleição, formação, pensamentos de Deus, de como Ele nos vê, na próxima leitura de 1 Pedro. Forte abraço e até mais.